Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma ministração da aula de número 29. Estamos estudando o livro de Mateus. Mateus traz a revelação de Jesus como rei. Por isso estamos estudando esse livro. E estamos estudando o capítulo de número 6. Estamos falando sobre a oração do Pai Nosso, como é rica essa mensagem, como é rico esse ensino e como o nosso objetivo não é correr com o nosso estudo, nós vamos degustar, nós vamos ruminar um pouco mais sobre essa palavra. Mas antes disso, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, se você está com a sua família, se tem mais alguém para se achegar, chame essas pessoas, vamos nos acomodar. Tenha em mãos a sua Bíblia, o seu caderno para anotações ou o seu smartphone, como você preferir. Vamos aquietar o nosso coração e permitir que o ambiente do ensino, que o ambiente da unção, venha e seja regado sobre nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, de todo o nosso coração, mais uma vez nós queremos nos expor à Tua palavra. Pai, nós abrimos a porta do nosso coração. Amado Jesus, que vai ser revelado aqui através do Espírito Santo. Reina nesta hora, reina através desse ensino, reina através da sua palavra. Toma o teu lugar de honra na nossa vida, no nosso coração, nesta casa, nesses locais onde a palavra está chegando. Ó Deus, reina na vida de cada aluno, reina, Senhor. Nós clamamos a Ti, vem, reina. Venha ao Teu reino, Senhor, venha ao Teu reino, reina sobre nós. Humildemente nós nos expomos, seja o Senhor o mestre, seja o Senhor o professor, mas sobretudo seja a capacidade de nós aprendermos e praticarmos a Tua palavra. Te damos liberdade, fica à vontade no nosso meio, no nome de Jesus, amém e amém. Você sabe que quanto mais nós comemos da palavra de Deus, mais fome nós sentimos, Quando as pessoas me perguntam, pastora, o que eu faço? Eu tenho muito apetite, tenho muita fome por comida, eu estou ganhando muito peso, E você sabe que há um segredo: quanto menos você come, menos fome você sente. Mas quanto mais você se alimenta, mais fome você sentirá. E assim também é na questão espiritual, Então, se você quer saber se alguém está comendo da palavra de Deus, é só observar se essa pessoa tem fome, Se ela tem fome, fome da escola bíblica, fome da escola teológica, fome da pregação, Fome de ouvir a palavra, fome de ler a Bíblia, Fome de ter esclarecido aquilo que traz dúvida, Então você sabe que comer sem fome é muito ruim, Talvez você já tenha feito isso enquanto você está doente. Normalmente nós não temos fome, E normalmente os nossos pais nos instruem, tem que comer com fome ou sem fome, Certamente você já comeu sem fome. E sem fome nós não crescemos no Senhor, Por isso nós temos que pedir, Por isso essa é a nossa oração hoje. Senhor, dá-nos fome pela Tua palavra, dá-nos esse desejo de aprender, dá-nos fome por Ti, Com Deus, quando a gente acaba de comer, a gente fica com mais fome. Você já esteve num local, ou talvez ouviu uma palavra que parece que você ouviu em 5 minutos, a palavra demorou 1 hora, às vezes as palavras são longas, Às vezes a instrução é mais longa, e você sabe que 1 hora parece que passou em 5 minutos, e quando assim acontece, te dá mais prazer, mais vontade de ouvir, Quando nós voltamos de um encontro com Deus, o encontro com Deus vai tão rapidinho, sexta, sábado, domingo, quando você vê, alguns na sexta-feira passam por lutas, não querem ir, tem uma má vontade, Uma vontade de ficar em casa e fazer outras coisas, mas você vai, rompe, com essas vontades contrárias, e aquilo tudo passa tão rápido e marca tão profundamente a sua vida,
É assim que acontece com a Bíblia. Por isso que é muito importante você logo pela manhã se alimentar da palavra de Deus. Dizem os nutricionistas que o café, alguns nutricionistas, né, um ramo da nutrição diz que o café da manhã é a refeição principal da sua vida. Na verdade, é uma coisa interessante. Quando você come bem pela manhã, você terá, então, apetite ao longo do dia. E isso acontece conosco também. Depois de a gente ouvir uma aula, a gente volta com mais fome da palavra de Deus, né? Acabamos de chegar da igreja e a gente tem mais fome da palavra de Deus, mais vontade de ficar falando sobre aquilo que foi dito, né? Esse é o nosso alimento, é o pão da vida, né? Jesus, o nosso pão da vida, né? Aquele que nos alimenta. Vamos abrir e continuar com a nossa Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 15. Vamos ler novamente esse texto que diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, olha lá o versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nossa, é muito profundo, né? Os versículos 14 e 15 falam sobre o perdão. Nós vamos ter uma aula que vai destrinchar melhor sobre isso, mas muitas pessoas usam a oração do Pai Nosso como uma reza, né? Frequentemente, nesse tempo de pandemia, incrível que pareça, nós fizemos 5 velórios. Somente um foi por conta do vírus, né? Os demais foram por conta natural, né? As pessoas faleceram, nós nascemos, nós morremos e nós tivemos nesses velórios, né? E como nós vemos, algumas pessoas fazem uso da oração do Pai Nosso como uma reza, né? Como algo repetitivo. E Deus não está preocupado que você fique falando coisas repetidas no ouvido dele. Deus quer ensinar você a orar, né? A saciar sua fome através da palavra orada, né? Você sabe que em João 14, versículos 13 e 14, se você abrir a sua Bíblia lá, em João, Evangelho de João 14, versículos 13 e 14, diz assim, que tudo que nós pedimos, nós devemos pedir em nome de Jesus. Olha o que diz lá: e tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, ou em meu nome, Jesus estava falando, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uau! Então veja, Jesus estava ensinando, né, que toda a autoridade tinha sido dada a ele e que se nós orássemos no nome dele, o Pai nos daria todas as coisas. Por isso nós não podemos fazer do Pai Nosso, que também é uma palavra, um ensino de oração, que se torne reza, né, que se torne vãs repetições. Mas ao contrário, ela deve ser um roteiro, ela deve ser um modelo, ela tem os ingredientes necessários para uma oração, né? Então, todos os dias, quando você for orar, coloque em mente esse roteiro de oração, né? Coloque em mente iniciar sua oração dizendo: Pai, né?
né? Nas suas orações, do seu jeitinho, fale para ele, Pai. Deixe a Bíblia aberta e faça pedacinho por pedacinho. Enquanto você ora, vai imaginando, Pai, né? Então você estará orando de acordo com o padrão e o modelo que foi ensinado por Jesus, né? Você pode orar do jeito que nos é proposto pelo próprio Pai, na mesma sequência das palavras, né? Veja, e para você orar isso, você precisa entrar nessa realidade, né? Você precisa provar, você precisa degustar dessa realidade. Quando você fala, venha ao teu reino, essas palavras têm que soar uma verdade, de um desejo de permitir que o Senhor governe completamente a sua vida, né? Quando você falar, perdoa-me, como perdoo, isso tem que ser realidade para você. Você não pode dizer, Pai, me perdoa, se você não tem perdoado aqueles que estão ao seu redor. Mais do que isso, né? Se você não tem perdoado você mesmo, como você vai dizer, perdoa, Pai, as minhas ofensas, se eu não me perdoo naquela questão do roubo, naquela questão da mentira, naquela questão do adultério, naquela questão de tantas outras coisas, de pequenas ou grandes, conforme nós julgamos, né? Não, quando você disser, perdoa-me, né? Certifique-se de ter perdoado, né? E você sabe que às vezes nem sabemos de fato, algumas mágoas são inconscientes, né? E você tem que pedir, meu Senhor, me ajuda a perdoar todos aqueles que me ofenderam, né? Assim nós devemos orar, né? Então, veja, você pode até recitar o Pai Nosso, né? Claro, a palavra tem poder, né? Claro, ela tem poder, ela é uma espada de 2 gumes, né? Veja, a faca corta de um lado só, mas uma espada corta dos 2 lados, né? É como um punhal, né? Então, veja, a palavra é essa espada, não para ser usada só de um lado, contra as pessoas, né? Há pessoas que fazem muito isso, né? Usam muito a palavra para confrontar, para expor, para envergonhar, para ofender as pessoas, né? Para manipular. Eu sei de muitos pais que usam a palavra para manipular os seus filhos, né? Mas não faça isso, o diabo é que faz isso, né? Você lembra que na tentação de Jesus, em Mateus 4, o diabo usou a própria palavra contra Jesus, né? Há muitas pessoas em muitas religiões, né? Aliás, assim, essa religiosidade é aquilo que mais nós combatemos nesses dias, não só nas pessoas como em nós. É o que mais nós combatemos na vida da igreja, né? A vida com Deus não pode se tornar uma religião. A religião é essa via de única mão, né? Essa maneira do homem chegar a Deus. Não, mas a vida com Deus é a maneira como Deus se achegou ao homem, né? Que não depende do nosso esforço, né? Então veja, quando você fala a palavra de Deus, o mundo espiritual é atingido, né? E os demônios obedecem à voz do Senhor. Veja, a palavra só é espada na nossa boca, na minha e na sua boca, né? Se só carregamos a Bíblia nos braços, como um pedaço de papel, né, com capa de couro, ela não terá o efeito espiritual que ela tem de fato. A espada é quando você fala com a boca e crê no coração, né? Então as coisas acontecem no mundo espiritual. Portanto, você pode pegar esse texto de Mateus, versículo 9, como a palavra de Deus. Amém, queridos? E o que ela começa dizendo? Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso é a oração da nova aliança. É a verdade atual, né? Você sabe que se você pegar o Antigo Testamento, a verdade atual deles era que Deus era Yahvé, né? Yahvé, o grande eu sou, né? Mas não era pai, né? Esse foi um dos motivos do levante ter sido tão grande contra Jesus, né? Porque dizendo que Deus era pai,
ele dizia que ele era como Deus, né? E isso para os judeus era uma aberração, né? Se você pegar sua Bíblia em Romanos 8, versículo 15, você vai pegar a mesma expressão usada, né? Pai, Abba, né? Que diz assim, Romanos 8, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja, esse espírito que nos torna filhos por adoção, essa palavra adoção, a verdade atual pela qual ela foi escrita. Então veja, Paulo estava escrevendo aos romanos, e na cultura romana, quando uma criança era adotada, ela nunca mais poderia ser rejeitada. Aí nós entramos na doutrina da salvação, né? Então veja, na cultura romana, um filho poderia ser rejeitado. Se ele se rebelasse de algumas maneiras, os pais poderiam tirar esse filho da sua linhagem, poderia expulsá-lo da família, apagá-lo de sua genealogia, né? Mas jamais um filho adotado poderia ser devolvido à casa de adoção, jamais. Uma vez um filho adotado, filho ele seria para sempre. Mesmo que ele infringisse a lei que diria que os filhos naturais poderiam ser rechaçados. Olha que interessante. Você não sabia disso, né? Nós lemos esse texto dizendo, é um espírito que me adota. E na cultura brasileira, a adoção é uma coisa, né? Muitos pais adotivos, infelizmente, né? Quando adotam uma criança ou um adolescente e não se sentem bem com algum comportamento, ou com um estilo de vida, ou com alguma coisa, eles devolvem essa criança, né? Isso é muito triste, porque você imagina as marcas dessa criança. Então você, meu querido, você pode descansar no fato de que se uma vez o pai lhe aproximou, jamais ele vai lançar você fora dele, né? A menos que você, né, se coloque fora da presença dele. Mas mesmo assim, o amor incondicional de Deus vai buscá-lo onde você estiver, né? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, né? O pai esperou aquele menino voltar na sua pior situação e o restituiu. Então veja, Abba significa paizinho, papaizinho. E uma outra questão que você precisa ter muito claro, que você não pode comparar Deus Pai com o seu pai terreno. Você sabe que essa é algo que Satanás tem feito, usado a figura paterna de hoje, tão falha, né, na nossa sociedade, para nos comparar ou comparar, e incrível como nós não nos sentimos muitas vezes bem com Deus Pai, por conta de tantos erros, né, que o pai natural cometeu. Então veja, seu pai não é assim. O principal papel do pai, né, é suprir a sua vida em todas as coisas, em todas as áreas. Então para ele você pode se achegar e pedir e conversar, né, e descansar no fato de que ele supre a sua vida, né? Uau, isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Nós falamos também, santificado seja o teu nome. E nós falamos sobre isso, que santificar é separar, é honrar o nome de Deus acima de todos os nomes, é colocar o nome de Deus acima, para que ao nome de Jesus, o nome de Deus está em Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Em Atos 4 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Então quando você diz o nome de Jesus, você fala Pai, porque Jesus está no Pai. O Pai e Jesus são um. Olha que tremendo isso, né? Lá no Novo Testamento, a primeira maneira como o nome de Deus foi trazida, era composta de 4 consoantes, né? É o Y, o H, o W e o H. Então esse nome para nós, na língua portuguesa, não... Como que você
YHWH. Não, então aí foi colocado uma vogal entre as consoantes e nós falamos Yahvé, né? Mas nem é esse o nome original, né? Só uma maneira de nós pronunciarmos, porque o nome de Deus é impronunciável. E o que ele significa? Ele significa Jeová, o eu sou, né? Eu sou o que era, o que é, o que há de ser, eu sou o eterno, eu sou o imutável, eu sou aquilo que você precisa, eu sou toda a sua provisão, né? O que você precisa hoje? O Senhor é a resposta para a sua vida hoje. Na Bíblia, o nome e a pessoa são um só, né? Quando você diz que Ele é, Ele não pode negar a si mesmo. E nós falamos dos nomes redentivos, 8 nomes redentivos, né? E vamos só recapitular, você precisa saber disso, porque você precisa levantar todos os dias, você tem uma necessidade, e você precisa passar o dia falando, invocando esse nome. Todo aquele que invocar o nome será salvo, né? Então veja, hoje eu levantei pensando, Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou só falando das necessidades materiais, né? Estou falando das necessidades emocionais, das suas necessidades mentais, da sua necessidade de afeição, da sua necessidade de uma companhia, né? Da sua necessidade de compreensão, da sua necessidade do pão de cada dia, da palavra, né? Da sua necessidade de cura da sua enfermidade, nossa, de todas as suas necessidades, né? Então veja, se o diabo tem causado essa doença, ele é a cura para as nossas vidas, né? Ele é a força. Se você está precisando força para continuar a viver, né? Se você está precisando de ânimo, né? Ele é o teu ânimo, né? Ele é Jeová Jireh, o teu provedor. Ele é Jeová Rafá, né? Uau, né? Você sabe que quando Israel saiu do Egito, nenhuma das enfermidades que atingiu os egípcios, né, atingiu os israelitas, porque ele era o Jeová Rafá, e ele né? Eu gosto muito do texto de Isaías 53, 4 e 5, que diz, certamente ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades e levou sobre si, mas nós o considerávamos ferido por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, por suas chagas, por seu sangue, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Olha, então você pode clamar Jeová Rafá, você pode dizer Jeová Shalom, a minha paz. Jesus disse quando aqui estava, eu sou a sua paz, a paz que o mundo não pode receber, o mundo não pode ter essa paz. Ele é a minha paz, né? Ele é a minha paz no meio da tribulação, no meio da angústia, da luta, da depressão, do pânico, em todos os momentos de guerra e conflitos, de lutas. Ele é a minha paz. Ele é a minha paz enquanto eu estou vivendo um conflito no meu casamento, um conflito com os meus filhos, um conflito com o meu chefe. Ele é a minha paz. Ele é Jeová Tsidkenu. Ele é a minha justiça. Para quando você se sente condenado, culpado, né? Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ele se fez pecado, ele não merecia, ele se fez pecado por mim, para que agora, quando eu não mereço, eu posso ser feito a justiça de Deus. Uau, isso é tremendo. Ele é o Jeová Shammah, o Deus que está presente quando você se sente sozinho, solitário. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é Jeová Makadesh. O Senhor é a minha santificação, aquele que me santifica. Querido, nunca se esqueça disso. Esse é um erro dos cristãos hoje.
achar que a santidade é algo adquirido por mérito próprio, por você se santificar, por você se esforçar para ser santo. Não. Jeová Makadesh faz parte do nome redentivo de Deus. Ele me santifica. Santidade não é a raiz, santidade é o fruto de eu estar em Cristo. Então é algo que processa naturalmente. Por isso as pessoas se condenam, se julgam, se flagelam com as disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais não são flagelo. As disciplinas espirituais são o prazer de nós separarmos a nossa vida ao Senhor. Então, se hoje você está em jejum, se hoje você sente que precisa ter um momento a sós com Deus em oração, né? Se nós estamos aqui comendo da palavra de Deus, isso não é obrigação. As crianças são criadas pela lei, né? Nós obrigamos a comer, né? Algumas vezes nós obrigamos a tomar banho, né? Nós obrigamos a escovar os dentes, né? Para imprimir nelas um hábito. Mas hoje você foi livre. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você pode usar o nome de Deus, Makadesh, o Senhor é a minha santificação. Em sétimo lugar, Jesus, o nome redentivo é Jeová Nissi. Por que Jesus? Porque todos esses nomes estão expressos na pessoa de Jesus, né? Jeová Nissi é o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, Ele é a minha vitória, Ele é a certeza de que eu vou triunfar, que eu vou vencer os meus inimigos, que eu vou vencer esse desemprego, que eu vou vencer esse tempo, essa crise, essa escassez, eu vou vencer essa crise no meu casamento, eu vou vencer todo tipo de crise interior, esse conflito interior, eu vou vencer. Por que eu vou vencer? Vitorioso é o meu Senhor, a minha vitória é dada, Ele é a minha em Cristo. Cristo nos conduz ao triunfo, à vitória, diz a palavra do Senhor. Em último lugar, Ele é Jeová Elohim, que significa o Senhor é Deus. Nesta manhã eu estava orando e eu estava pensando nisso, meu Pai é o meu Deus, estava orando o Pai Nosso, né? Separando o nome Pai, meu Pai é o meu Deus, meu Pai Deus supre todas as minhas necessidades, Ele é o meu supridor. Se nós que somos pais maus, nós suprimos as necessidades ou buscamos suprir em tudo a necessidade dos nossos filhos naturais, quanto mais Deus que é perfeito, que é o dono do ouro e da prata, toda a terra pertence ao meu Pai, ao seu Pai, quanto mais Ele, né, não vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Uau! Então você precisa entender isso. Como que ficou mais fácil de entender que o meu Pai, o seu Pai, né? Há uma característica que eu gosto muito quando eu digo Pai Nosso, porque Ele é o Pai de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Ele não é o Pai individual. E claro, Ele é o individual quando Ele alcança a sua necessidade, né? Mas Ele é o Pai de todos, Ele é o corporativo, Ele é o coletivo, né? Nós precisamos aprender, nós precisamos ter revelado isso, porque nesse tempo de isolamento, as pessoas ainda mais se sentiram isoladas nas suas próprias experiências, né? Você sabe que há uma canção do Gilberto Gil que fala isso, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Não precisa tomar muito cuidado com isso. Claro, nós fechamos a porta, como diz a palavra, né? E oramos ao Pai em secreto e Ele nos recompensa, mas nós também oramos em concordância, né? Essa ideia de que, sim, você é o templo do Espírito sozinho na sua casa, mas você só é a igreja quando você está em comunidade, em concordância, reunido. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso,
muitas frases lindas de impacto na internet, vem inculcando esse ensino que igreja somos nós. Sim, templo do Espírito Santo é você isolado, mas igreja não é somos nós isolados, sozinhos. Não, igreja é todo mundo reunido dentro de um ambiente. Você precisa estar num ambiente para ser a igreja. Então veja, Senhor Jesus é o nosso tudo, é o nome de Deus. Os 8 nomes redentivos estão resumidos nele, no Emanuel, no Pai da eternidade, no Príncipe da paz, no Deus forte, no pão da vida, no Verbo de Deus, na porta das ovelhas, no bom pastor, no Cordeiro de Deus, no leão da tribo de Judá, na resplandecente estrela da manhã, no sol da justiça, o justo juiz, o nosso advogado, sumo sacerdote, o pastor e bispo das nossas almas, na videira verdadeira, na árvore da vida. Ele é o nosso Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o ungido para morrer, o ungido para sofrer. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? Ele é o amado da nossa alma. Então veja, cada um dos nomes vai suprir você num aspecto da sua necessidade, e isso é mais do que doutrina, mais do que teologia, né? Isso é uma experiência, isso é vida, ele é a porção da sua herança. É por isso que nós oramos, venha o teu reino, né? Por que nós oramos, venha o teu reino? Porque Satanás foi lançado na terra, a terra tornou-se trevas, tornou-se o caos, a autoridade de Deus foi questionada. Deus criou o homem do pó da terra, deu a terra aos filhos dos homens, né? Porém o homem caiu em pecado e deu a terra ao diabo, né? Nós sabemos, em Mateus 4, houve toda aquela tentação, e Jesus fala para Satanás, né, em Mateus 4, na tentação: todos os reinos desse mundo foram dados a mim, né? E ele daria a quem quisesse. Aliás, Satanás fala isso para Jesus, né? Satanás confronta Jesus, né? Você vem fazer o que aqui? O homem me deu todos os reinos do mundo, e agora, se você quiser alguma coisa, você tem que pedir para mim. Ele falou isso para Jesus, né? Então veja, Adão deu a autoridade da terra para Satanás no dia que ele caiu em pecado. Por isso, quando Jesus é tentado, ele não pode confrontar literalmente Satanás, porque legitimamente a terra ainda não havia sido devolvida para ele, né? Ele mesmo reconheceu: o mundo jaz no maligno. O diabo hoje não está apenas usurpando, mas ele está usando algo que o homem deu para ele, né? Mas a Bíblia diz que Jesus veio, o segundo Adão. Ele é o cabeça da nova raça, da nova geração, né? Da nova criação. Primeiro Adão é alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. E agora nós somos feitos uma nova raça, né? A raça que não é apenas carne, alma vivente, mas tem um espírito dentro de si. O próprio papai está dentro de mim. O próprio papai em Jesus, né, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de mim. Esse Jesus veio, tomou de Satanás todas as coisas, estabeleceu o seu reino aqui. Esse reino está dentro de mim, dentro de você. E vai chegar a hora que nós vamos ainda mais dizer: venha o teu reino mesmo, porque vai vir o reino literal, quando Satanás será expulso dessa terra e Jesus vai reinar de Jerusalém os 1000 anos, né? Então a gente tem que orar: venha o teu reino, por causa dessa injustiça, da violência, por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da sujeira, da opressão, da destruição, da tristeza, do ódio, do homicídio, da morte, né? Deus não nos criou para pobreza, miséria, enfermidades, pragas que assolam o mundo, né? Nós clamamos quando a gente vai no hospital: venha o teu reino, porque no teu reino não haverá necessidade de hospitais, não haverá doenças, não haverá enfermidades. No reino de Jesus, de Cristo, não haverá pandemias, vírus ameaçando a ordem de todos a ordem econômica, a ordem da saúde, a ordem moral. Não! Quando a gente vê essas notícias, nós clamamos: venha o teu reino, em todos
os níveis, em todos os lugares, devemos orar, venha o teu reino. Ele já reina no céu. Quando falamos que o Senhor vai reinar aqui na terra e todo olho vai ver o Senhor Jesus, nós o veremos face a face. E aqueles que forem qualificados vão reinar com Ele. Oh, glória a Deus, né? Veja, nem todo crente é qualificado. Eu preciso lembrar você disso, que é uma verdade. A gente às vezes não gosta de ouvir essas coisas, né? Mas é verdade, é fato que nem todo crente anela, anseia pelo reino, né? Mas você e eu que oramos, que gememos pelo reino, que ansiamos a volta de Jesus, Maranata, ora vem. Todos os dias eu oro, volta, Senhor, volta. Eu preciso, volta. Eu quero te encontrar contigo, né? Mas muitos são indiferentes aos aflitos, aos que sofrem, aos enfermos, aos necessitados, aos que pecadores. Muitos aqueles são indiferentes à igreja, à vida da igreja. Eles se fecham naquilo que eles consideram que é bom para a vida deles. Eles estão cheios de si, querem fazer somente a sua vontade, né? E o que vai reinar é aquele que anda na rua, gemendo por dentro, sabe? Quando vê as coisas acontecendo, né? Quando vem os moradores de rua, a imoralidade, a dor, tudo dói em nós, né? Porque nós ansiamos por um reino de paz, de vida, de prosperidade, saúde e abundância. Por isso nós falamos, venha o teu reino, Senhor. Essa é a verdade atual desse tempo, né? Naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, eles fizeram a grande besteira de pedir um rei, né? Todas as nações do mundo tinham um rei. E os reis exploram, porque eles são humanos, eles exploravam as pessoas, seus súditos, né? Eles eram servidos, eles governavam segundo o seu próprio interesse. E quando eles pediram um rei, Deus se entristeceu. Por quê? Porque Deus mesmo queria ser o rei daquele povo. E hoje muitos são assim hoje, né? Eles pedem um rei, quando Deus quer reinar, Deus quer ser o rei, quer governar as suas vontades, né? E eu quero, e nós queremos, hoje eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Primeiro nós vamos orar para que esse nome, qual é o nome de Deus que você necessita hoje, daquele que nós falamos, né? Dos 8 nomes redentivos, vamos voltar lá. Volte lá para você ver qual é o nome de Deus que você precisa clamar hoje. É o Jeová Jiré, né? É a sua provisão. É o Jeová Rafá, é aquele que te cura, né? É o Jeová Shalom, a sua paz. É o Jeová Tzikenu, a sua justiça. Você está se sentindo condenado, culpado, né? É o Jeová Shammah, você está se sentindo só, mesmo ao redor de tantas pessoas, você está se sentindo sozinho. É o Makadesh, é aquele que o santifica em meio a tantos pecados, né? Tantas fraquezas que você tem passado. É o Jeová Nissi. Você precisa de uma vitória hoje, exatamente hoje, a verdade atual de hoje. Ou você precisa de Jeová Elohim, aquele que é Deus, que está sobre todas as coisas. Hoje nós precisamos orar a Deus, Senhor, eu quero clamar pelo teu nome. Feche os seus olhos agora, né? E fala para Ele. Oh, Senhor Jesus. Quando você diz Jesus, você está invocando todos esses nomes. Mas especialmente, clame ao Senhor Jesus por um desses nomes. Qual é o que você precisa? Eu quero concordar com você. Senhor, nós invocamos o teu nome agora. Pai, nós invocamos o teu nome agora. Eu invoco o Jeová Jiré, a minha provisão, a provisão em todas as áreas da minha vida. Oh, meu Senhor, seja o Senhor aquele que supre cada uma das minhas necessidades, cada necessidade dessa pessoa, Senhor. Se ela precisa dessa cura, se ela precisa, Senhor, dessa paz, dessa santificação, meu Deus. Oh, Deus, se ela precisa se sentir coberto por essa justiça, Senhor. O Senhor se fez pecado
se fez condenado, ele levou a minha culpa, a minha condenação. A minha culpa, oh Deus, foi levada em Jesus. Senhor, se essa pessoa precisa dessa vitória, desse emprego, alcança agora. Essa vitória sobre a luta desse filho. Oh meu Pai, eu clamo a Ti nesta hora. E nós queremos clamar a Ti, reina, vem reinar nas nossas emoções. Vem reinar nos nossos pensamentos. Nós temos fome, reina na minha área financeira, talvez você precise disso, reina. Ela está bagunçada, ela está endividada, Senhor, reina. Governa para que eu possa separar minhas ofertas, meus dízimos, governa a minha vida, governa esse relacionamento, Senhor. Governa, me dá esse destino que eu preciso. Revela-me o teu propósito, abre os meus olhos, é isso que nós oramos. Oh Deus, nesta aula, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, oh Deus, assim na terra como é feita lá no céu, oh meu Pai, venha Senhor, nós oramos nesta hora, queremos o teu reino hoje, sim, nós queremos o reino futuro, mas também queremos o teu reino hoje, revela-nos o Cristo, Rei. É o que nós precisamos hoje, Senhor. Oramos de todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se você sabe de mais alguém que necessita ouvir essa palavra, aproveite agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. Essa é a aula de número 29. Eu recomendo que você ouça a aula anterior. Ela também fala dessas coisas, nós precisamos muito ruminar essas verdades, né? E se você está entrando hoje, agora nesse canal, nós temos no canal todas as aulas anteriores disponíveis para você. Faça bom uso delas, alimente-se da palavra, a sua força, a sua transformação vem dela. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Beijo grande no seu coração. Tchau!